Preocupação, uma palavra com sua origem na língua latina, preoccupatio, preoccupationes, e significa uma ideia antecipada que gera sofrimento. O que no momento mais preocupa você? Contrair o coronavírus, a Covid-19, antes do surgimento de uma vacina ou um remédio eficaz? Quem não se preocupa? Principalmente quem tem na família pessoas com a saúde mais fragilizada. Além disso, o que mais preocupa? O futuro da sua renda, para o seu sustento, sustenta sua família, o futuro da sua empresa. Diariamente, pessoas tombam na batalha contra as preocupações, cometendo suicídio. Preocupação é ocupar-se antecipadamente com algo que ainda não aconteceu. Na maioria das vezes, nunca acontecerá. Geralmente, quando nos preocupamos, naturalmente o fazemos com coisas negativas, tornando-as piores do que realmente são. Quando, por exemplo, esperamos os resultados de exames médicos. Quando o seu chefe, que sempre o tratava bem, começa a ralhar com você. Filhos demoram um pouco mais para chegar em casa. Pessoas dos seus relacionamentos não retornam os seus telefonemas, não respondem suas mensagens. Para cada situação, qual é a tendência? Preocupar-se com possibilidades negativas. Lembro que no primeiros anos do meu ministério em Santa Maria, acompanhei vários casos de leucemia em crianças e jovens, especialmente, em tratamento nos hospitais. Na época, os recursos médicos eram bem mais limitados do que hoje. Somente uma das crianças sobreviveu, isso após um longo tratamento e transplante de medula. Na época, eu tive sintomas parecidos com aqueles que estavam com leucemia. Cansaço, dores nas juntas, na palma das mãos, na sola dos pés. Isso me deixou muito preocupado durante várias semanas. Até que depois de muitos exames, foi constatado que tudo não passava de estresse. O fato é que é praticamente impossível evitar as preocupações. E já que não temos as opções pause ou modo avião no cérebro, o cérebro se ocupa o tempo todo com todo tipo de pensamento. Mas nós podemos de alguma forma escolher com que ocupamos, abastecemos o nosso cérebro. Coisas negativas ou positivas. Assistir, por exemplo, o tempo todo noticiário que só exploram a nossa curiosidade mórbida, mostrando violência, sofrimento, mortes, só ajudam a alimentar as preocupações. A grande mídia, preocupada e interessada somente no ibope, na audiência, explora bem essa curiosidade mórbida do ser humano. Curiosidade que atraía multidões às arenas em Roma para ver as carnificinas dos animais com os cristãos. Curiosidade que levou a multidão ao Calvário para assistir à crucificação. Melhor é pensar, lembrar de alguns acontecimentos, alguns fatos que ajudam a acalmar as preocupações. Eu vou compartilhar 2 acontecimentos, 2 histórias, uma agora e outra no final dessa mensagem. No mês de agosto do ano de 1918, um barco com 2 homens, James Harris e Gustav Löfberg, estava sendo puxado por um rebocador no rio Niágara, nas cataratas do Niágara, na fronteira entre os Estados Unidos e Canadá, quando repentinamente o cabo se rompeu. A correnteza brutal o arrastou em direção às cataratas,
Mas quando estava bem próximo da queda das águas, a embarcação encalhou nas rochas. Os 2 homens foram salvos apenas no dia seguinte. Passaram uma noite inteira de terror, pois esperavam a qualquer momento que a embarcação despencasse pelas quedas da água. A remoção dessa embarcação, no entanto, seria uma tarefa suicida com os recursos da época. Por isso o barco ficou lá. Com o passar dos anos se tornou um ponto turístico. Isso aconteceu há 102 anos. E a velha barcaça continua lá. Até outubro do ano passado não tinha se movido do lugar. E somente no ano passado a embarcação se deslocou por alguns metros, mas permanece lá. A queda prevista, que trouxe tanta preocupação, ansiedade, desespero àqueles 2 homens, na verdade nunca aconteceu. Lembrar de acontecimentos como esses podem ser úteis quando se trata de preocupações, mas nenhuma ajuda se compara à palavra de Deus. Na Bíblia Sagrada, em Provérbios 12, 25, está escrito: as preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. É na Bíblia Sagrada que temos as palavras amáveis que precisamos para lidar com as preocupações. A Bíblia trata da verdadeira causa das preocupações e da sua solução, do remédio para tratamento e cura. Deus criou os seres humanos para viverem sem qualquer preocupação negativa. Mas, infelizmente, os primeiros seres humanos usaram mal sua liberdade, não observaram os limites estabelecidos pelo Criador, isto é, pecaram. Com o pecado, perderam o conhecimento que tinham de Deus, e assim também perderam a confiança no seu Criador, dando lugar ao medo e toda sorte de preocupações. Com o pecado surgiu a preocupação com o seu futuro, com a morte e com o destino após a morte. Em Romanos 6, 23 está escrito: o salário do pecado é a morte. É o que Deus havia estabelecido em sua lei em caso de desobediência de o ser humano pecar. A morte leva ao julgamento, e o julgamento pode levar à condenação eterna ao inferno. Mas graças ao amor e à misericórdia do Criador, temos o remédio, temos a cura, temos a oportunidade de ser salvos da condenação eterna. O salário do pecado é a morte, diz o texto, mas ele continua. Mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora, todo aquele que crê em Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro ser humano, que esse Cristo cumpriu toda a lei de Deus, nunca pecou, morreu na cruz em seu lugar, pelos seus pecados, esse tem o perdão de Deus, tem assegurado a vida eterna no céu. Está, portanto, com aquela que deveria ser a maior preocupação de todas, resolvida. Esse seguiu o ensino de Jesus Cristo em Mateus 6,33, no que diz respeito às preocupações. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Resolvido o nosso problema no tribunal de Deus, podemos agora encarar todas as preocupações, confiando na promessa de Deus de que, conforme está em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso acalma o nosso coração em meio às maiores preocupações. Verdade é que neste mundo nunca estaremos totalmente livres de preocupações. Abastecemos o nosso cérebro, a nossa mente, com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós lemos, com aquilo que nós ouvimos. E sabendo que o remédio para as preocupações é a palavra de Deus, precisamos nos manter conectados
com o que a palavra de Deus diz. Meu trabalho, por exemplo, inclui pensar muito. E é ao pensar que as preocupações afloram. Por isso tenho no meu ambiente de trabalho algumas coisas que eu visualizo com facilidade em meio às preocupações e que me conectam com a palavra de Deus. Esse barco, como os outros objetos que vou mostrar, convém lembrar que não são amuletos de sorte, não possuem poderes mágicos, nem qualquer tipo de energia capaz de interferir no estado de espírito. Esse barco lembra o relato bíblico: Jesus acalma as tempestades. Nós podemos imaginar a preocupação dos discípulos num barco frágil, açoitado por fortes ventos e ondas gigantescas. Então, com sua palavra, Jesus acalmou os ventos e as ondas. O barco simboliza a igreja cristã, é a reunião de todos os que têm fé em Jesus. No barco com Jesus, Jesus com sua palavra pode acalmar um coração prestes a naufragar por causa das suas preocupações. No barco com Jesus, eu posso cantar em meio às preocupações, solto o cabo da nau, tomo o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. Isto é, em meio às maiores preocupações, posso tocar a vida, mãos ao trabalho, com fé em Jesus, com a presença dele, vamos chegar a vencer todas as tempestades, preocupações e chegar salvos ao nosso destino, ao porto seguro, à vida eterna no céu. Também temos nesse barquinho o mastro em forma de cruz. A sua visualização lembra que Jesus resolveu o meu maior problema, me livrou da maior preocupação com seu sofrimento e morte em meu lugar e sua ressurreição. Jesus assim resolveu o problema chamado pecado. Pecado que me leva à morte e pior, pode me levar à condenação eterna. Mas agora, graças à morte de Jesus na cruz, pelos meus pecados e a sua ressurreição, simbolizado pela cruz vazia, isto é a garantia de que Deus aceitou o sacrifício de Jesus pelos meus pecados. Posso agora, pela fé em Jesus, ter o pleno perdão de Deus e a vida eterna com Ele no céu. Esse cajado, sempre usado nas encenações do Natal, que está também num cantinho do meu ambiente de trabalho o tempo todo, lembra que textos da Bíblia? Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não me faltarão forças para lidar com as necessidades, dificuldades e preocupações desta vida. Lembra que, pois tendo a Jesus como pastor, podemos sempre dizer com o apóstolo Paulo: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Mas o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nos faz lembrar que aconteça o que acontecer, não nos faltarão nada para um dia estarmos com Deus e com todos os salvos na vida eterna no céu. Livre para sempre de qualquer preocupação, pois o salmista conclui o seu salmo: certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei para sempre. Vamos ao céu, não por sermos bons, mas porque Deus é bom e Deus é amoroso conosco. Fazemos de tudo para sermos bons com todos, porque Deus foi bom conosco primeiro. Tenho também no meu local de trabalho, um local visível, essa pedra, que serve também para impedir que o vento bata uma porta
ou carregue folhas soltas de papel, a sua visualização me faz lembrar, em meio às preocupações, de Mateus 6,34, onde Jesus disse: não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Podemos dizer que neste exato momento, para a imensa maioria, não falta o necessário para o sustento e a vida. Se estamos preocupados, não é pelo que está ocorrendo nesse instante. Se estamos preocupados, é porque antecipamos coisas do futuro. E o que é essa antecipação? É a antecipação de uma coisa que não existe. Grande parte das coisas que nos preocupam são muito menos graves do que nós supomos. Essa pedra pesa aproximadamente 2 quilos. A gente pode carregar 2 quilos sem muita dificuldade. Mas você seria capaz de carregar 120 quilos? Por quanto tempo? Se eu carrego cada dia 2 quilos, em 60 dias, eu carrego 120 quilos. Se hoje queremos carregar o peso de 60 dias futuros, por exemplo, daí começa o problema. Precisamos então atentar para o que Cristo diz. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. E as dificuldades de cada dia não são toneladas de dificuldade e preocupações, mas quilos de dificuldades e preocupações. A visualização desse quadro me conecta com a palavra de Deus, com Filipenses 4:6, onde está escrito: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com um coração agradecido. E sobre a minha mesa de trabalho tenho também esse pequeno globo que me ajuda a lembrar a preocupação boa, a preocupação útil e mais necessária daqueles que já têm a salvação eterna em Cristo Jesus. E de fazer discípulos de todas as nações, Deus quer que todos sejam salvos. E agora, para finalizar, uma história para pensar e lembrar em meio às preocupações. Durante a Segunda Guerra Mundial, os habitantes de uma cidade da Itália estavam muito preocupados com a iminente entrada da Itália na guerra. Quase ninguém se arriscava a sair de casa. Quem saía o fazia com muita pressa, sem parar em espaço público. Um jornalista então observou da janela do hotel que o senhor idoso todos os dias se dirigia à praça em frente ao hotel, sentava num dos bancos e por horas tranquilamente ali lia o seu jornal. O jornalista chegou a pensar que havia algo de errado com ele. Talvez não tivesse noção do perigo. Mas quando se aproximou e iniciou uma conversa com ele, ficou impressionado com a sua lucidez, sua calma e tranquilidade. Perguntou: como é que o senhor pode ficar aí sentado calmamente, enquanto a maioria se apavora com a proximidade da guerra? O senhor não tem medo de que a Itália se envolva na guerra e o senhor aqui na praça correndo risco de ser atingido com um tiro, uma bomba? Calma e tranquilamente, então o idoso respondeu: olha, só podem acontecer 2 coisas: a Itália entrar na guerra ou não. Se não entrar na guerra, por que me preocupar?
Se entrar na guerra, podem acontecer duas coisas: eu ser convocado pelo exército ou não. Se não for convocado, por que me preocupar? Se for convocado, podem acontecer duas coisas: ou me coloco no combate ou não. Se não me colocarem no combate, por que me preocupar? Se for colocado no combate, podem acontecer duas coisas: ser ferido ou não. Se não for ferido, por que me preocupar? Se for ferido, podem acontecer duas coisas: o ferimento ser leve ou grave. Se for leve, por que me preocupar? E se o ferimento for grave, também poderão acontecer duas coisas: eu me recuperar ou morrer. Se me recuperar, por que me preocupar? Se morrer, não terei mais preocupação alguma. Enquanto neste mundo, nunca estaremos totalmente livres das preocupações. Mas mesmo em meio às preocupações, podemos também com calma e tranquilidade confessar, testemunhar, dizer que aconteça o que acontecer, um dia as preocupações acabarão, porque a vida eterna com Deus e todos os crentes no céu está assegurada, graças à vinda do Filho de Deus ao mundo, para com a sua perfeita obediência à lei de Deus, sua morte na cruz pelos nossos pecados e a sua ressurreição como garantia de que Deus ficou satisfeito com a sua obra em nosso favor, agora pela fé em Jesus Cristo, temos vida eterna. Pela fé em Jesus Cristo como nosso Salvador, estamos agora livres do pecado, do diabo e da condenação eterna. Fé esta que o próprio Deus cria e preserva em nós, pela sua palavra, pelo batismo e pela Santa Ceia. Amém.